Boa noite a todos. Com imenso prazer, temos a honra de receber a ilustre presença do professor doutor Gustavo Ribeiro da Mota, em nosso primeiro congresso digital e 17ª jornada de fisioterapia da Uniara. O professor doutor Gustavo Ribeiro da Mota possui mestrado e doutorado pela Unesp de Rio Claro, São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais como professor visitante no Canadá, Estados Unidos e Suíça. É professor coordenador do Departamento de Ciências do Esporte da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, Uberaba, Minas Gerais. É professor associado do Departamento de Ciências do Esporte da UFTM e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Membro de grupo de pesquisas em Ciências do Exercício, Saúde e Desempenho Humano na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É editor associado da Revista Motriz e revisor de respeitáveis revistas científicas internacionais em sua área de pesquisa. Diante disso, passo a palavra para o professor Gustavo Ribeiro da Mota, para que ele compartilhe conosco seus conhecimentos e saberes sobre a temática Fisiologia do Treinamento Esportivo e Prevenção de Lesões. Professor Gustavo, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Apreciamos muito o seu trabalho e temos certeza que esse momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Parabéns a você e a toda a equipe que está na organização do evento. Parabéns a todos aí da Uniara. Bom, então, como o Rodrigo mencionou, o nosso tema hoje é Fisiologia do Treinamento Esportivo e Prevenção de Lesões. O que é a fisiologia do treinamento? A fisiologia, ela estuda o funcionamento dos órgãos. Porém, a fisiologia do exercício, ela estuda o funcionamento dos órgãos e dos sistemas do nosso organismo durante a realização do exercício. Esta figura aqui, ela mostra, por exemplo, a diferença entre o repouso e a realização de um exercício pesado, intenso. Por exemplo, o débito cardíaco é em repouso de 5 litros de sangue por minuto. E a musculatura esquelética, que está representada aqui onde eu estou destacando, ela recebe em repouso de 15 a 20% do fluxo total de sangue ejetado pelo ventrículo. Então, dos 5 litros de sangue, que é o nosso débito cardíaco, que é o volume de sangue que deixa o ventrículo esquerdo por minuto, aproximadamente de 15 a 20% desse volume de sangue vão para a musculatura esquelética. A fisiologia básica estuda essas situações, aqui é só o exemplo do fluxo, mas estuda, na realidade, todos os órgãos e todos os tecidos do nosso organismo. Durante o exercício, olha como nós temos alterações. O débito cardíaco que vai de 5, que é 5 em repouso, ele vai para, por exemplo, 25 litros de sangue por minuto, e o fluxo que ia para a musculatura esquelética, que era de 15 a 20%, agora vai aumentar relativamente para 80 a 85% em relação ao volume de sangue total ejetado. E em valores absolutos, o que era antes 750 ml por minuto, sobe para 20 litros de sangue por minuto. Então, quando a fisiologia geral percebeu que o ser humano ou animal, durante a realização do estresse do exercício, ele apresenta respostas completamente diferentes daquelas em repouso, foi criado, portanto, uma disciplina, um braço da fisiologia geral, que é a fisiologia do exercício, fisiologia do esporte ou fisiologia do esforço, e aqui nós estamos chamando de fisiologia do treinamento. Na realidade, o treinamento, aqui tem uma definição bem objetiva que eu gosto de trabalhar, que é a seguinte: o que é treinamento físico e esportivo? É um processo, não é um evento.
Se você vai fazer uma caminhada de 30 minutos, você fez uma sessão, um evento. Se você faz só isso e depois para, isso não é treinamento. Treinamento, ele é um processo, não é um evento. Portanto, quando eu falo em treinamento, nós estamos pensando a longo prazo. E esse processo, ele é organizado baseando-se em princípios científicos, princípios que se baseiam na ciência, em especial, não somente, na fisiologia. E esse processo, que é, portanto, organizado e que se baseia em princípios, ele visa, em última análise, o quê? Melhorar o desempenho humano, melhorar a performance humana. Nosso tema de hoje é sobre lesões. Então, aqui nesta figura, nós temos uma relação interessante. Aqui no eixo X, nós temos o percentual do VO2 máximo, que tem a ver com a intensidade do exercício, a frequência semanal, 2 vezes por semana, 4, 5, e a duração de cada sessão, desde 10 minutos por sessão até 40 minutos por sessão. E aqui no Y, o percentual de melhora nessa variável, que é o consumo máximo de oxigênio. VO2 máximo, essa sigla nada mais é do que consumo máximo de oxigênio, que basicamente significa a quantidade máxima de oxigênio que o nosso organismo consegue captar do ar atmosférico, transportar pelo sistema cardiovascular, respiratório, sanguíneo e oxidar, metabolizar lá nas células por minuto. Grosso modo, quanto mais alto for o VO2 máximo, melhor é a aptidão aeróbia, melhor é a aptidão cardiorrespiratória. Isso é bom tanto para a saúde como para o desempenho, principalmente em provas atléticas de longa duração que dependem muito do sistema aeróbico. Então vejam o que acontece. Se o indivíduo treina apenas 2 vezes por semana com uma intensidade baixa, isso é, eu faço um teste, encontro o VO2 máximo do indivíduo e coloco lá 40% do máximo dele. Então isso é considerado baixo. E apenas 10 minutos. O que vai acontecer com a linha vermelha aqui, olha? Os ganhos no VO2 máximo, claro que isso cronicamente não é da noite para o dia. Depois de algumas semanas. Se a gente olhar aqui no começo, ver o quanto que subiu, olha, sobe bastante, não é? E os riscos de problemas ortopédicos e complicações cardíacas? Eles permanecem baixos. Se eu aumentar essa dose do exercício para 3 vezes por semana, 60%, subir a intensidade também, e a duração para 20 minutos, o risco permanece baixo, e eu saio desse ponto e chego nesse outro, ou seja, o ganho continua aumentando de forma significativa. Quando eu vou para 4 vezes por semana, nós podemos perceber o quê? Que o benefício, ele continua subindo, mas não tanto quanto antes, e o risco de lesões, ele já dá uma aumentada importante, porém ainda não alarmante. Quando eu passo a 5 vezes por semana, em alta intensidade, próximo do máximo, com longa duração, com alto volume, vejam o que acontece com a linha dos riscos, ela dispara. Os riscos aumentam muito mais do que eu posso ganhar em termos de benefício. Então, existe uma janela ótima, que é essa que eu estou destacando aqui, para o treinamento, tá? Que vai, portanto, de 60% a 80% do VO2 máximo, 3 a 4 vezes por semana, de 20 a 30 minutos. Por que é chamada de janela ótima? Porque nessa dose, vamos chamar assim, de exercício, nós temos o máximo de benefícios com ainda o mínimo de riscos de lesões. Porém, dependendo do objetivo do indivíduo, especialmente em atletas profissionais que vivem da sua atividade, eles não podem se dar ao luxo de parar aqui e deixar de ganhar esse pouquinho que seria aqui, tá bom? Na realidade, essa figura está errada, tá? Isso aqui, essa pontinha aqui que eu estou mostrando, ela vem um pouquinho mais para cima. O atleta de performance, ele tem que ganhar esse pouquinho a mais. Por quê? 1% que ele ganha a mais pode fazer a diferença do primeiro
para o 8º colocado. E todo mundo sabe que o primeiro, se eu perguntar para você, quem que é o primeiro nos 100 metros rasos na última Olimpíadas? Nas últimas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o nome dele, do Bolt. E quem ficou em 8º? Ninguém vai saber. É até injusto, né? Se a gente para pensar. Mas a diferença do primeiro para o 8º, se vocês pegarem os resultados e avaliarem, em percentual, não vai passar de 1, 2%. E vou além, até o 3º colocado você não vai saber também o nome. Então, o atleta de alto nível ele tem que arriscar, porque isso aqui é risco, não é certeza que vai ter problemas. Porém, é fato que o risco de lesões, ele aumenta quando nós aumentamos a carga do exercício. Como o nosso tema de hoje é prevenção de lesões, nós falaremos sobre isso também. Bom, então, o que tem que ser feito dentro da fisiologia do exercício, da fisiologia do treinamento? Nós temos que fazer uma distinção entre avaliar e analisar. Aqui está a fonte desse aqui, eu adaptei, na verdade. Tá? Avaliar é o quê? Eu comparo o meu resultado de um teste físico com algum padrão que existe, que é o desejado. Então, por exemplo, eu faço um teste para saber qual que é o VO2 máximo do atleta e encontro lá que é 50 ml por quilo por minuto. Esse atleta, ele joga futebol. Um exemplo. Futebol, eu vou lá na literatura científica e vejo que, olha, futebol, os atletas de futebol de elite, eles têm um VO2 máximo de 60, 63, 65, lógico, na média, né? Isso pode variar para cima ou para baixo. Bom, se esse meu exemplo, então, está com 50 e o desejado, o padrão é 60, eu sei que eu tenho que evoluir um pouco ainda. Então, eu vou concluir se eu alcancei ou não o meu objetivo com o que tem sido feito até então. Daqui para frente, a partir dessa avaliação, eu vou analisar esse resultado. Então, eu vou fazer uma análise, eu vou refletir, por isso que eu coloquei essa carinha aqui. Será que o treinamento que tem sido feito é o ideal? Será que eu não preciso aumentar a intensidade, o volume? Enfim, eu tenho que fazer uma análise para encontrar, para identificar quais são os fatores que contribuíram para, no caso desse exemplo, o fracasso. Eu estou só com 50, tenho treinado há mais de um ano, e o ideal seria 60. E aí? Então, primeiro passo, como tudo quase na vida, isso aqui se aplica a qualquer tipo de planejamento estratégico, nós temos que ter uma boa ferramenta de avaliação e uma análise desse processo para poder tomar a melhor decisão. Quais são os fatores, então, que eu elenquei aqui para discutir com vocês? São 7 fatores. Primeiro, para avaliar e para analisar, uma anamnese, que vai investigar o histórico de saúde desse indivíduo, se ele já fez cirurgias, se ele não fez, se ele teve algum acidente, se não teve, o histórico de lesões, o histórico de treinamento, há quantos anos ele treina, o que ele treinava antes, se ele sempre treina essa modalidade, enfim. É uma análise, aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas quanto mais completa ela for, melhor. Quanto mais dados você conseguir obter de informações, melhor para você tomar a decisão do que vai ser traçado a partir disso. Esses 4 aqui estão em azul porque eu não vou focar nessa nossa fala de hoje, tá? Então, além da anamnese, padrões motores, o pessoal da fisioterapia trabalha muito bem isso. Então, por exemplo, fazer algum tipo de teste de avaliação, como, por exemplo, o Functional Movement Screening, Step Down, Step Up Test, enfim, tem outros testes. Eu não tenho acesso a isso? Você tem que, de alguma maneira, avaliar o padrão motor desse indivíduo, porque nós sabemos que isso também é causa de lesões. Quando a gente fala em lesões, nós temos que sempre lembrar que ela é multifatorial. Uma lesão não acontece por conta de um aspecto. Ela acontece por um conjunto de fatores. Não é? O aluno, às vezes, ele acha, isso é frescura, é para tornar o trabalho do professor mais difícil. Não é. No mundo real, quando alguém tem uma lesão, e o pessoal da fisioterapia sabe melhor do que eu, não dá para ser muito específico. Ele se lesionou porque ele estava obeso. Ele lesionou porque ele tinha
anemia. Não dá. Você tem que analisar o todo para poder, ali, lógico, identificar os aspectos específicos, mas juntar isso no todo para você poder ter uma tomada de decisão mais interessante, tá bom? Então, anamnese, alguma forma de avaliar e analisar os padrões motores. Lógico, tudo isso aqui não é só bater uma fotografia, não. Muita gente faz avaliação que é, entre aspas, uma fotografia. Isso é, faz a avaliação, mas depois não dá sequência nisso, engaveta. Ou hoje não engaveta mais, que a gente é tudo digital, salva lá no seu tablet, no seu computador e nunca mais olha. Isso não é a ideia, isso não é o objetivo. Você tem que avaliar a anamnese, os padrões, os exames clínicos, a composição corporal e tomar decisões com isso, tá bom? E reavaliar para ver se as decisões que você tomou, as ações que você teve, de fato, estão surtindo efeito ou não. Dentro de exames clínicos, por exemplo, para ver se o indivíduo tem anemia, se ele tem alguma proteína de fase aguda elevada, exemplo, proteína C reativa, porque isso aqui indica alguma inflamação, alguma infecção. Então, isso também pode colaborar para o surgimento de uma lesão. Composição corporal, se o indivíduo está carregando uma massa de gordura excessiva, mesmo que ele não seja obeso do ponto de vista de morbidade, se um atleta, por exemplo, de maratona, qual que é o percentual de gordura ideal para o maratonista? Esse ideal, pessoal, ele tem a ver com o desempenho. Então, normalmente, como é que eu sei qual que é o ideal? Eles analisam os campeões. Olha, o campeão olímpico no masculino, ele tem, sei lá, 4% de gordura, e deve ser mais ou menos isso mesmo. Então, se esse indivíduo quer ser campeão mundial olímpico, ele tem como meta esses 4%, tá bom? Se isso é bom para a saúde ou não, é uma outra história, tá bom? No mundo do desempenho, da performance, a gente tem que ter saber separar uma coisa da outra. Então, nesse exemplo, o maratonista, ele teria que ter uma composição corporal de 4% de gordura, e eu faço uma avaliação e encontrei que ele está com 8%. O que acontece? Ele está aquém, aliás, do que ele deveria apresentar. Então, eu tenho que tomar ações para que ele alcance esses 4%, sem, é lógico, prejudicar as outras variáveis, as outras áreas do treinamento. Tá legal? Mas pode ser que esse percentual de gordura a mais seja um motivo de uma lesão, sim. Por quê? Porque a massa gorda, apesar de ter a sua função, ela, do ponto de vista de desempenho físico, ela não é uma massa contrátil. Então é um peso, entre aspas, morto, porque o indivíduo tem que carregar ao longo de uma prova extremamente longa, então isso pode atrapalhar, tá bom? Aqui em vermelho, os 3 que eu vou falar mais, tá? Então, avaliar e analisar capacidades físicas, lembrando que há uma relação entre fadiga e risco de lesões, isso é, quanto mais cansado o indivíduo está, ele tem um risco de lesões mais alto. Então, a gente precisa analisar as capacidades físicas, os princípios fisiológicos do treinamento e o entendimento de carga, o entendimento de estresse. Conceito de carga aguda, carga crônica, ou seja, qual que é a relação do que o indivíduo fez hoje, na sessão de hoje, com o que ele fez na semana passada, nos últimos 7 dias? Qual é a relação dos últimos 7 dias com os últimos 28 dias? Ou com o último mês, arredondando. Tá bom? Então pode ser que essa análise da carga que foi aplicada em relação ao que esse indivíduo está acostumado a fazer no último mês, dependendo dessa relação, nós temos um risco muito alto ou mais baixo de lesões. Em relação às capacidades físicas e a relação fadiga e risco de lesões, recentemente, agora, publicado no dia 25 de setembro de 2020, nós publicamos um trabalho numa revista internacional que se chama Revista Internacional de Pesquisa de Meio Ambiente e Saúde Pública, falando o seguinte, o título do trabalho é o seguinte: será que não passou da hora de aumentar o número de substituições no futebol de elite de forma permanente? Por que isso? Porque com a pandemia,
houve a liberação de 3 para 5 substituições. Neste trabalho, nós discutimos que isso é pouco, tá? Considerando todas as evidências. Se vocês digitarem isso aqui no Google, vocês vão ter acesso, porque trata-se de uma revista de acesso aberto, tá? Então o PDF está lá. Mas o que eu destaquei aqui para vocês? Com a pandemia, como parou e voltou, as equipes jogarão o que a gente chama de calendário condensado, ou calendário congestionado, tá bom? Ou seja, jogos de quarta e domingo. Isso gera o quê? Uma fadiga acumulada, e tem trabalhos, aqui estão as referências, mostrando que há uma relação entre acúmulo de fadiga crônica e alto risco de lesões. Legal? Portanto, por que eu estou mostrando isso aqui? O preparador físico, o treinador, o fisiologista, ele tem que olhar a folha, isso é, ele tem que olhar uma variável, por exemplo, força muscular. Outra variável, composição corporal, ele tem que olhar isso a fundo, os detalhes da folha. Mas ele precisa olhar a floresta também, a árvore e a floresta também. Eu até fiz recentemente no meu Instagram, que está aqui, uma postagem sobre isso, tá bom? Tem lá no meu canal do YouTube, lá no Instagram tem o link para quem quiser se interessar, tá bom? O desempenho ele é multifatorial também, assim como o risco de lesões. Então nós temos que olhar os dados das capacidades físicas isoladamente, mas nós temos também que olhar o todo. E é isso que eu apresento aqui no próximo slide daqui a pouquinho. Recentemente também, nem foi publicado ainda, olha, dia 24 de setembro eu recebi o e-mail com o aceite do trabalho, de outro trabalho nosso, que vai ser publicado nessa revista, chama-se Medicina do Esporte. Ela é talvez uma das melhores do mundo, olha, o impacto 8.5, então isso para quem trabalha com pesquisa científica sabe que esse impacto ele é muito difícil de se alcançar. E nesse trabalho, por que eu estou mostrando aqui? Nós estamos fazendo uma crítica a um artigo que foi publicado lá, que o título é o seguinte: o caso para a aposentadoria da flexibilidade como sendo um componente principal da aptidão física. Então, o autor que escreveu esse trabalho aqui, pedindo para aposentar a flexibilidade, de certa forma ele está criticando o treino de flexibilidade e alongamento, e eu sou contra a visão dele, por isso eu mandei uma crítica, uma carta ao editor, lógico, baseando-se em ciência, e felizmente foi aceita. Então, muito em breve vai ser publicado, e eu vou resumir aqui para vocês, que é mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Nós temos que olhar a árvore e a floresta. Não adianta olhar só a flexibilidade. O alongamento é bom para a flexibilidade. Não é só isso. Quando você faz alongamento, ou quando você faz uma massagem de liberação miofascial, você está afetando, provavelmente, o todo do organismo, porque as fáscias, vocês da fisioterapia sabem muito bem disso, elas estão interconectadas. O nome do tecido chama-se tecido conjuntivo, ou conectivo, não é isso? Então, um tecido está conectado com o outro, que está conectado com o outro, e assim por diante. Portanto, não dá para olhar apenas a folha, só a flexibilidade. Eu vou ver a flexibilidade do quadril. Veja, tudo bem, mas veja isso e veja o todo também. É mais ou menos isso que eu critiquei e foi aceito. Então, as capacidades físicas, eu elenquei algumas, as principais, olha, endurance aeróbia, anaeróbia, força pura, potência, coordenação, flexibilidade, métodos para treiná-las, exemplos, tá bom? Para se trabalhar. O fisiologista do exercício, o preparador físico, o analista de desempenho, o fisioterapeuta, enfim, a equipe multidisciplinar que trabalha com os atletas, ou com os atletas, no caso de um esporte coletivo, eles precisam sim classificar essas capacidades em atividades que são mais importantes ou menos importantes para determinado objetivo, determinada fase, determinado esporte, modalidade, e tem que avaliar especificamente. Mas eles têm que também olhar o todo, tá bom? Essa é a mensagem principal que eu daria. De todas as capacidades físicas que existem, eu vou destacar uma aqui,
que parece que tem mais evidências científicas concretas. Lembrando que a ciência, ela é um método. E por ser um método, nem sempre é fácil você comprovar alguma coisa. Tá bom? Mas no caso, a força muscular, ela está bem documentada cientificamente. Esse aqui é um trabalho publicado nessa revista, nessa mesma revista que eu falei que eu tive o aceite da carta do editor, na Sports Medicine. Tá bom? E está em destaque aqui algumas coisas, eu vou resumir logicamente. Tá? Então, o treinamento resistido, ou seja, o treinamento de força, ele pode reduzir o número de lesões devido ao aumento na força das estruturas, ligamentos, tendões, a ligação do tendão com o osso, dos ossos, das articulações, das cartilagens, do tecido conjuntivo, conectivo, que fica dentro dos músculos. Então, isso está muito comprovado. O nível de evidência é grande, ó, cada número desse aqui é um estudo, e muitos deles aqui, estudos bem robustos, ou seja, bem controlados para estar aqui, tá bom? Então, eu destaco a força e mostro aqui, por exemplo, algo muito prático. Esse movimento aqui, o agachamento, tá? Se o indivíduo tiver, aqui nós estamos falando de força relativa, tá? O que é isso? É a massa em quilos que o indivíduo consegue deslocar aqui, numa repetição só, teste de uma repetição máxima, é dividida pela massa corporal do indivíduo, tá? Então, peso, o correto é falar massa mobilizada, dividido pela massa corporal. Se eu tiver, por exemplo, 100 quilos e levantar 100 quilos numa repetição aqui do agachamento, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, eu estaria onde nessa curva? Eu estaria aqui, ó. Tá? Eu já estaria dentro dessa faixa de ponto de adicionais benefícios. Tá legal? E, nesse sentido, quanto mais melhor. Até aqui, pelo menos, quanto mais melhor. Olha. Então, aqui, essa faixa que está em vermelho, existe a associação de força, tanto com o desempenho como com prevenção de lesões. Uma queda extremamente grande, tá bom? No número de lesões, para quem consegue fazer esse movimento com, por exemplo, 1,5, 2 de relação de força corporal. Se você fez o teste, o indivíduo tem uma relação de 0,4, por exemplo, 0,4 seria aqui, ele já está numa zona de risco. Então, o risco de lesões dele está muito alto. Tá bom? Então, estou dando esse exemplo para falar da capacidade física. No caso, a força muscular, ela é extremamente importante. É óbvio, repito, não é só isso. Tem que olhar o todo também antes de chegar nisso, mas ela é sim importante. Outro aspecto que eu vou discutir brevemente são os princípios do treinamento, dos quais, na verdade, tem vários princípios, eu coloquei alguns aqui, tá bom? A individualidade biológica, ou seja, cada treino, cada avaliação tem que ser individualizada. Eu tenho que olhar para aquele indivíduo. Princípio da adaptação. Eu tenho que esperar o indivíduo se adaptar para depois aplicar uma dose mais alta. Essa dose mais alta é o princípio de sobrecarga. Ou seja, para melhorar, eu tenho que ter uma dose mais difícil do que aquela que o indivíduo está acostumado. Interdependência, volume, intensidade, especificidade, continuidade e reversibilidade. E eu acrescentei aqui recuperação e regeneração, porque esse é cada vez mais um princípio, sim, do treinamento, embora muitos livros, especialmente no Brasil, não mostrem isso. Tá bom? É um princípio do treino. A recuperação e a regeneração, no caso a regeneração aqui, não é de lesão, tá? E nem a recuperação. É a recuperação do desempenho. Isso é, quando que eu estarei apto a ter meu desempenho máximo? Eu joguei agora, estou extremamente cansado. Quantas horas depois eu estarei recuperado para ter o meu melhor desempenho? Tá bom? A individualidade biológica mostra o quê? Que mesmo indivíduos que são gêmeos idênticos, eles são indivíduos únicos. Por quê? Porque as experiências, as características, as experiências que esse indivíduo tem, tanto do ponto de vista emocional como físico,
vão gerar um fenótipo diferente. Então, por isso que a gente tem que sempre olhar o indivíduo. O princípio de adaptação, ele fala o quê? Que o estímulo, o estresse, quando você sai do repouso e faz exercício, você está sofrendo um estresse. A mídia, e até nós usamos essa palavra de forma equivocada. O estresse, ele é bom. Por quê? Quando eu aplico estresse forte, eu tenho uma adaptação. No caso do exercício, essa adaptação é positiva, porque ela vai prevenir várias doenças e vai melhorar o desempenho. Agora, o que é ruim? É o estresse muito forte. Que aí o nome não é nem estresse, o nome disso é distresse. Esse vai gerar problemas. O que é o princípio da sobrecarga? Então, em azul, nós temos aqui, entre aspas, o limiar de desorganização fisiológica, nessa linha azul. Imagine que aqui é uma variável, por exemplo, VO2 máximo. Aí eu vou lá e aplico um treino. Treino 1, eu apliquei aqui em vermelho o grau de estresse do treino. Se o estresse ele está acima do limiar aqui, de desorganização, de perturbação fisiológica, o que vai acontecer? Eu tenho o quê? Uma adaptação. Eu saio desse ponto e o meu corpo fica mais resistente. Agora ele subiu. Para eu ter uma desorganização, eu tenho que ter uma carga que chegue pelo menos aqui. Tá bom? Aí eu vou lá e treino, sessão 2. Aplico um estresse de novo, acima do meu limiar. Muito bem. Meu organismo, depois de um tempo, ele vai se adaptar. 48 horas, 72 horas, alguma coisa assim. Agora não está mais aqui, a capacidade dele subiu, olha. Se eu aplicar o mesmo treino aqui, o que vai acontecer agora? Uma acomodação. Vejam que do 1 para o 2 eu melhorei, do 0 para o 1 eu melhorei, do 1 para o 2 eu melhorei. No terceiro treino, como o estresse foi semelhante ao meu limiar, eu já tenho aqui uma manutenção. Então, se eu quiser continuar melhorando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a linha vermelha aqui, o grau de estresse do treino, porque aí eu tenho, de novo, uma nova adaptação. Eu subo dessa linha que eu estou destacando para essa e melhoro a minha capacidade de desempenho. Como que eu aumento esse grau de estresse do treino? Mexendo em variáveis, volume, intensidade, densidade do treinamento, por exemplo, né? Portanto, o treinamento, pessoal, ele tem um ciclo. Em verde, o ganho de desempenho, daqui para baixo, em vermelho, perda do desempenho. Quando eu treino, chego para treinar, eu treino, eu tenho uma fadiga aguda. Logo depois do treino, se eu fizer um teste físico máximo, eu vou estar pior do que antes, não é? Porque houve depletação, desidratação, depletação de glicogênio, enfim, uma série de distúrbios intracelulares que vão causar elevação da temperatura, que vão causar fadiga. Com a recuperação, isso aqui não dá para precisar, tá? Mas vamos pensar aí 48, 72 horas depois, com a recuperação adequada, isso é, estratégias de recuperação, massagem, descanso, sono adequado, alimentação adequada. Eu não só recupero, como eu ultrapasso o meu ponto inicial, que eu estou destacando aqui. Essa fase aqui, que está chamada de otimização, ela é conhecida também como supercompensação. Então, aqui é o ponto ideal para eu aplicar um novo estresse, um novo treinamento. E aí eu vou fazendo esse ciclo de fadiga e recuperação, e eu vou melhorando o meu desempenho. Se eu espero demais para treinar, eu volto ao que eu era antes, e nós chamamos isso de destreino. Então, aqui tem um esquema mostrando isso que eu acabei de falar. A sessão de treino, que tem vários componentes que nós temos que estudar, volume, densidade, tipo de exercício, estresse ambiental, intensidade. Tudo isso junto é chamado de carga de trabalho. Tá bom? Então, a palavra carga não é peso, não é isso. Tá? A palavra carga no treinamento, ela se refere ao todo. A soma dos estresses que é dado. E isso era uma fadiga aguda. Com descanso e com alimentação adequada, eu vou ter, finalmente, a adaptação e, consequentemente, a melhoria do desempenho. Então, aqui está mostrando o ideal, olha. Eu estou nesse ponto, treino,
recupero, supercompenso. Treino de novo, recupero, supercompenso. Treino de novo, recupero, supercompenso. Se eu sair desse ponto, cheguei nesse outro ponto. Legal? Portanto, houve o quê? Houve uma evolução da minha capacidade de performance. Se eu fizer um teste máximo aqui e comparar com esse momento aqui, é lógico que aqui onde eu estou, lá na frente, eu teria uma melhor performance, melhor desempenho. Agora, se eu treino, não espera a recuperação, treino de novo, não espera a recuperação, treino de novo, eu vou piorar a minha capacidade de performance, tá bom? Isso aqui, quando é feito cronicamente, gera um problema que é a síndrome do supertreinamento. Muito bem, então a fisiologia do exercício, ela mostrou ao longo dos anos, e mostra vários estudos interessantes. Então, por exemplo, para melhorar, qual que é a melhor intensidade para melhorar o VO2 máximo? Olha, tá aqui ó, a resposta. 80. Qual que é o melhor de todos? Ó? Se eu seguir aqui, vai dar em torno de 90%. 90% do VO2 máximo é a melhor intensidade para promover uma melhoria no VO2 máximo. Agora, eu preciso analisar o seguinte, esse indivíduo, estou falando do princípio da individualidade, ele está apto para receber tamanha intensidade? Será que ele tem saúde para receber essa intensidade? Será que ele tem composição corporal para dar um tiro, um pique, um sprint de corrida na subida a 90% do VO2 máximo? Se ele está com sobrepeso? Então, infelizmente, nós observamos por aí, de forma aleatória na rua, muita gente fazendo moda, dando treino de alta intensidade para pessoas que não estão preparadas para tal. E aí, meus amigos, isso é bom para o fisioterapeuta, é bom para o ortopedista, porque vai gerar lesões e vai garantir o emprego desse pessoal todo, tá? Mas para a pessoa não é bom. Aqui nós temos um outro princípio, que aqui é adaptação, tá bom? Adaptação desse eixo, e aqui a carga dentro de uma sessão. O que está mostrando aqui? Para eu ter uma adaptação alta, qualquer coisa serve. Então, o indivíduo que é sedentário e começa a treinar, ele responde muito rápido. Ele se adapta muito rápido. À medida que ele vai melhorando e vai suportando mais carga, quando eu falo carga aqui, vamos pensar em um corredor, tá? Se o indivíduo é iniciante, ele vai correr 3 km. Então, a carga dentro da sessão é pequena. Ele se adapta, ele ganha muito percentual, melhora bastante o seu VO2 máximo. Aí ele vai melhorando e ele vai conseguindo suportar mais carga. Chega uma hora que ele está treinando, por exemplo, aqui, com, sei lá, 40 km de sessão. Começou com 3, aí progressivamente ele foi aumentando, tá? Não é da noite para o dia isso, bem progressivamente. Depois de 1 ano, 2 anos, ele está fazendo numa sessão só 25, 30, 40 km. O que significa? Ele suporta mais carga, tá? E vejo que ele vai acumulando esses ganhos aqui. Ó. A área sob a curva, que está em vermelho aqui, vai sendo acumulada. Então, ele vai ganhando mais adaptações. Só que essa linha azul mostra o quê? Que à medida que ele vai ficando mais treinado, ele vai tendo menos chance de continuar melhorando. Em outras palavras, quanto mais treinado for o indivíduo, mais ele suporta a carga. O que é bom para o desempenho e até para a saúde dele. Porém, a chance dele continuar melhorando vai sendo cada vez menor. Isso é chamado de princípio dos ganhos cada vez menores. Então, falando de carga de treino, que é o último item, como que isso é feito hoje em dia? Com a tecnologia do GPS, por exemplo, o atleta de esporte coletivo, ele é monitorado, coloca-se um equipamento aqui atrás no alto, próximo da nuca, e ele faz a modalidade dele e isso fica registrado. Qual foi a distância percorrida? De 0 a 12 por hora, de 12 a 18 por hora, e assim sucessivamente, tá? Então, isso é uma forma de quantificar a carga.
E aí eu tenho a carga da sessão, eu tenho a carga da semana, eu tenho a carga do mês, tá bom? E aí eu consigo fazer, por exemplo, algumas análises que eu vou mostrar aqui. Outro jeito de quantificar essa resposta à carga, que é chamada de forma equivocada, na minha opinião, de carga interna, é a resposta da frequência cardíaca. Eu monitoro o indivíduo com o frequencímetro e vejo quanto tempo ele ficou de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Ele ficou 20 minutos, então eu multiplico por 1, eu tenho um valor de 20. E assim sucessivamente. Depois aqui embaixo eu faço o somatório e eu tenho então uma forma de estimar a carga do indivíduo. Eu não tenho GPS e não tenho frequencímetro, então você pode usar a percepção subjetiva de esforço. Ao final da sessão, você apresenta para o indivíduo, padroniza isso depois de um tempo, padroniza isso para o indivíduo. Ah, eu dei nota 5. Tudo bem. Então, o que eu faço? Tá? Aqui eu botei alguns exemplos. Olha, o atleta A, ele treinou 60 minutos e deu nota 8. Eu multiplicando isso, dá esse valor em unidades arbitrárias. O atleta D, treinou 60 e deu nota 5. Então, vejam, o atleta A treinou, está saindo aqui, 1 hora e teve uma carga de 480. O outro treinou, o D, treinou a mesma coisa 1 hora e teve também 60 minutos, só que ele deu nota 5, então a carga dele foi 300. O que mostra isso? Que o atleta D, ele percebeu o treino com uma carga menor, 300, do que o atleta A. E isso é feito em todas as esferas. Isso pode ser feito com o volume de treino, por exemplo, de vários caminhos, tá? Na musculação, séries vezes repetições vezes o peso usado, ou o volume total de repetições, ou o número de séries. Por exemplo, eu fiz 3 séries de 10, 3 vezes 10, 30, tá? E assim eu vou somando. Natação, distância total nadada, distância nadada em alta intensidade. Futebol, basquete, enfim, onde eu tenho esportes coletivos, eu posso fazer usando o GPS, como eu já comentei antes. Nesse estudo nosso aqui, por exemplo, olha, a zona 5, que é o sprint acima de 23 km por hora, veja que aqui na condição preta, eles percorreram 400 metros, acima de 23 km por hora. Então isso é uma forma de eu saber qual que é a carga que o indivíduo está suportando. E aí o que tem sido feito agora, recentemente, já caminhando para o final? A relação da carga aguda com a crônica. Então isso está em estudo ainda, tá? Mas a gente analisa a carga aguda, isso é, o que foi feito nos últimos 7 dias, na última semana, e divido pelo que foi feito nos últimos 28 dias, ou um mês. Então, por exemplo, na última semana o indivíduo percorreu 30 quilômetros. E na média do último mês, olha, ele percorreu, na média, tá? Se você somar aqui e dividir por 4, 28,5. Então eu vou dividir 30 por 28,5, vai dar uma relação carga aguda crônica de 1,05. Tá? E o que tem a ver isso? Quando eu tenho um aumento abrupto nessa carga, desse número aqui, tá? Eu tenho um risco de lesões aumentado. Vejam aqui o exemplo. Olha, o atleta A, ele, na linha azul, ele sobe a carga dele ao longo das semanas, 12 semanas, de maneira linear. Já o atleta B, vejam que, se a gente olhar semana 3, 4, 5 e 6, ele fica com uma carga nessa linha que eu estou destacando e, de repente, ele sobe. Desculpa. Então, nessa semana 7 aqui, a gente pode imaginar que ele está com um alto risco de lesões. Então, temos que evitar esse aumento abrupto na carga de trabalho, se a gente quiser evitar lesões. Uma recente revisão sistemática, também naquela revista Top que eu falei, de 2020 agora, mostra a associação entre carga aguda e crônica e o risco de lesões. É claro que isso não é tão simples, tá? Mas é uma tentativa de se acompanhar. E qual que é a dica final? Os praticantes necessitam estar cientes de que altas cargas crônicas protegem o indivíduo de lesões. Então é bom o indivíduo estar acostumado com altas cargas. Tá legal? Só que ele tem que evitar o aumento abrupto dessa carga. Então, se o indivíduo tem uma alta carga crônica, é bom, porque ele fica mais protegido de lesões, porque ele está mais forte, mais flexível, melhor condicionado. Porém,
o que é perigoso? Aumentar de forma abrupta. Então, finalizando, qual que é a aplicação prática? Evitar o aumento abrupto na carga de trabalho. Tem que ser evitado. Como é que eu faço isso? Progredindo a carga gradualmente, levemente ao longo do tempo. 2%, 3%, 5% de semana para semana, avaliando todos os fatores intervenientes. Tá legal? Essa figura mostra que quando o indivíduo ele treina demais, olha o que acontece com o risco de problemas respiratórios, que indica que o sistema imune está baixo. Dispara. Então, o ideal é moderado. Existem várias formas de se monitorar isso, tá? Frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca máxima e VO2 máximo cai, no indivíduo que está com o OT, overtraining, ou que está para ter o overtraining. Balanço de nitrogênio, se for possível fazer uma análise, ele está negativo, a CK está alta, enfim, nenhum deles é totalmente eficaz. A performance cai, então, se eu tiver testes padronizados, eu consigo repetir esses testes e ver o próprio jogo, se o indivíduo estiver caindo o seu desempenho, é um sinal de que ele está se aproximando do overtraining e o risco de lesões está disparado, está muito alto. Então, pessoal, para encerrar, em resumo, quais são as possibilidades? Monitorar o máximo de variáveis interessantes. Percepção de recuperação, sono, fadiga, monotonia. Isso existem escalas validadas cientificamente. Monitorar a capacidade funcional, por exemplo, o salto vertical. Exames clínicos, para quem tem dinheiro para isso, estrutura, como a CK no sangue. Utilizar e avaliar e analisar estratégias de recuperação. Quais são as estratégias melhores para cada caso? Liberação miofascial, crioterapia. Avaliar também isso que eu acabei de mostrar, carga de trabalho e performance. Ver como que a carga de trabalho está se comportando, ver o desempenho do indivíduo. Ver a percepção interna do indivíduo, como é que ele percebe aquele treino, como é que é a resposta dele com aquele treino. Então, dessa maneira, eu encerro a minha apresentação com aquela mensagem. Nós temos que sim olhar a folha em detalhes, mas bem temos que olhar a árvore e olhar o todo. Muito obrigado e eu recomendo que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube e sigam-me no Instagram, porque nós temos toda terça e sexta algumas dicas de atividade física, saúde e desempenho. Muito obrigado, Rodrigo, é com você. Rodrigo, eu não estava te ouvindo agora. Agora eu estou. Muito obrigado, Gustavo, em nome da Uniara e da comissão organizadora do evento. Agradeço muito pelo seu compartilhamento, do seu conhecimento com todos nós. Muito obrigado por essa brilhante apresentação. Eu que agradeço e sucesso para vocês todos aí. Estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço.